Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, saúdo a todos. Quero saudar de modo muito especial os padres que cuidam da catedral. E são eles, Padre Luiz Eduardo Baronto e Padre Elmo César Facioli, que dedicam, como outros tantos fizeram antes deles, o dia a dia do seu trabalho, da sua dedicação sacerdotal aqui à catedral, a acolher o povo, as celebrações e a estarem atentos para que a catedral seja aquilo que representa de fato para toda a nossa arquidiocese, a casa da mãe, que acolhe, que está sempre aberta para acolher e receber a todos, e onde todos possam, sim, buscar e receber os dons de Deus. Nesse dia cabe um agradecimento muito especial a eles e também pelo trabalho feito nesse tempo breve para dar à nossa catedral uma nova iluminação que ela precisava. Eu acredito que todos devem estar gostando de ter a catedral bela iluminada como está agora. Hoje nós lembramos 70 anos também da inauguração, assim como da dedicação da Catedral Nossa Senhora da Assunção, conhecida como Catedral da Sé. Sé significa sede, porque aqui é a sede da nossa diocese. Mas o nome da catedral é Nossa Senhora da Assunção. Este título está ligado estreitamente à proclamação do dogma mariano, da Assunção de Maria aos céus, em 1950, pelo Papa Pio XII. Pouco tempo depois, quando esta catedral foi inaugurada, quis o cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, arcebispo de São Paulo então, em 1954, que esta catedral fosse um testemunho perene da verdade bela e esperançosa da Assunção de Maria aos céus. O simbolismo da Igreja Catedral é muito bonito e forte. Ela é a sede da diocese, de toda a diocese. Nela está a cátedra do bispo, de onde ele exerce seu magistério, de onde ele celebra para o povo todo, e onde ele simbolicamente também governa como bom pastor, ou como pastor, a igreja que lhe está confiada. Ela é a referência da unidade da fé e da caridade. Como nós dizemos, da lex credendi, da lex orandi. Aqui se celebra aquilo que nós cremos. E por isso a liturgia aqui sempre é e deve ser bem preparada para que ela possa, de fato, traduzir em cantos, em celebrações, em ritos, no sentimento da fé que se expressa aquilo que nós cremos. Ela está aqui a nos recordar sempre que somos pedras vivas na edificação do templo espiritual da Igreja do Deus vivo que somos nós. Hoje também é dia de recordar a todos os que edificaram este templo. Queremos recordar o primeiro arcebispo de São Paulo, Dom Duarte Leopoldo de Silva, que empreendeu a edificação deste templo desde que assumiu como arcebispo em 1908. Já em 1912, com grande coragem e determinação, deu início às obras, com a colaboração de muitos. Reconhecemos a generosidade do povo, das autoridades, o trabalho dos operários, dos arquitetos, engenheiros e artesãos, os projetistas, os doadores generosos. Quanto idealismo, quanto trabalho. Lembramos o terceiro arcebispo, cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, um grande pastor e também empreendedor. A ele coube retomar a construção da catedral em 1944, depois que ela ficou interrompida
a edificação por quase 30 anos, devido às dificuldades econômicas decorrentes das duas grandes guerras mundiais. Tudo devia ficar pronto para a inauguração na comemoração do 4º centenário da cidade de São Paulo, que se comemorou em 1954. Foi uma corrida contra o tempo e um esforço enorme da sociedade paulistana, do clero, do povo, das comunidades, das paróquias, para reunir os meios para a edificação deste templo. Quanta colaboração generosa da sociedade desta cidade, que hoje nós usufruímos. Quantos aqui colaboraram e participaram para o que hoje nos parece óbvio, evidente, mas quanto custou de trabalho, de meios materiais, de dedicação. A cidade de São Paulo teve seu início aqui perto, em 1554, na humilde capelinha do pátio do colégio. 4 séculos depois, na comemoração do seu 4º centenário, a já metrópole, sem esquecer sua origem humilde, obreira e confiante em Deus, reuniu-se em torno da grandiosa Catedral Metropolitana, na comemoração do 4º centenário da cidade. E assim, em 5 de setembro de 1954, esta catedral encheu-se de povo, de clérigos, religiosos e leigos, de autoridades de todos os níveis, do presidente da República ao prefeito, do representante do Papa ao humilde paroquiano da periferia, para sua inauguração e dedicação à glória de Deus em memória da Virgem Maria elevada ao céu. Lembramos também o cardeal Dom Cláudio Rumes, pouco tempo depois de assumir a arquidiocese como 6º arcebispo, em 1998, ele empreendeu o restauro, a renovação da catedral, completando diversos elementos da edificação que ainda haviam ficado inacabados. Assim, nessa obra, ele encontrou também a participação generosa de muitos benfeitores para realizar o restauro e, com menos de 3 anos, essa catedral já pôde voltar ao seu uso. Neste aniversário da dedicação da catedral, queremos renovar, em nome da Arquidiocese, o agradecimento a todos aqueles que deixaram sua marca também no zelo diuturno por esta Igreja Catedral, para que ela fosse para a Igreja e para a cidade um sinal de fé, de comunhão, de bons propósitos compartilhados e lugar de irradiação da voz da Igreja. Menciono especialmente o Cabildo Metropolitano, que também teve seu papel no cuidado da catedral ao longo destes 70 anos. Mas penso sobretudo nos párocos e nos curas da catedral, hoje representados pelo Padre Baronto e o Padre Elmo. Com eles, quantas outras pessoas e organizações da Igreja, de muitas maneiras, ajudaram no cuidado desta Igreja Catedral, para que ela seja casa de Deus e casa da família de Deus, sempre aberta e acolhedora para todos, e promotora das celebrações cotidianas e também das celebrações solenes da Igreja em São Paulo. A palavra de Deus, proclamada nesta liturgia, no aniversário da dedicação da catedral, nos fala do significado dos templos e também da Igreja viva, templo do Deus vivo. O Evangelho de São Mateus nos fala da confissão de fé do apóstolo Pedro, que diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O texto fala de pedra, Pedro, pedra, rocha, fundamento sólido e firme para toda a edificação. E Jesus responde a Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja.
A profissão de fé do apóstolo Pedro em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, é o fundamento inabalável da igreja, da fé da igreja, da própria igreja. E a catedral, como todas as catedrais, trazem esta imagem, este simbolismo de serem o sinal da firmeza, da solidez, da estabilidade da fé da igreja. A catedral é a imagem da firmeza inabalável da fé da nossa comunidade, da Igreja Católica em Jesus Cristo. Assim também acontece em cada igreja de nossa arquidiocese. A primeira leitura nos retrata um momento bonito em que o povo de Deus, depois de um longo tempo quase de abandono da fé e da prática religiosa, novamente é convocado para ouvir a palavra de Deus. O sacerdote e escriba Esdras proclama a palavra de Deus como se fosse uma grande novidade. Como é bom ouvir a palavra de Deus novamente, depois de um longo tempo de silêncio de Deus. Havia motivos para este silêncio de Deus: a infidelidade a Deus, a não escuta da voz dos profetas, até que o povo teve saudades de ouvir Deus novamente. Quanta vezes acontece na nossa vida. E assim Esdras explica a palavra de Deus ao povo. Os levitas, como os catequistas, os pregadores, explicam os detalhes da palavra de Deus e o povo chora de alegria. É Deus que visita o seu povo. Ele dirige a palavra novamente como um pai amoroso, misericordioso, acolhendo seus filhos, prontos a obedecer novamente. A catedral, lugar da palavra de Deus. Temos também nós o desejo profundo de ouvir a palavra de Deus cada vez que vamos à igreja. Sentimos nós a mesma alegria ao ouvir a palavra de Deus? Que nosso povo, que nós sempre tenhamos o desejo de ouvir Deus, alegria de acolher sua palavra em nossos templos, grandes ou pequenos, humildes ou suntuosos. As igrejas são casa da palavra de Deus e, por excelência, a catedral é casa da palavra de Deus. Na segunda leitura da carta de São Pedro, ouvimos dele exortando a comunidade: aproximai-vos do Senhor, Ele, pedra viva, rocha viva da vossa fé. Também vós, testemunhas desta fé, como pedras vivas na edificação do templo espiritual que é a igreja do Deus vivo. Pedro recorda o que é a igreja viva. Quem somos nós como membros da igreja? Cada um de nós como uma pedra na edificação do edifício espiritual, testemunha da fé inabalável em Cristo no Evangelho, herdeiros da fé dos apóstolos. Este templo majestoso, nossa catedral, é apenas uma imagem do templo mais belo, mais importante, que devemos ser todos nós, igreja viva, do Deus vivo. Com nossos dons e graças, participamos da vida e da missão da igreja e fazemos resplandecer a glória de Deus na cidade, através da nossa presença, que se irradia, sim, depois de cada vez que participamos de uma celebração ou da escuta da palavra de Deus no templo. Queridos irmãos e irmãs, que a catedral e todas as nossas comunidades, todas as igrejas de nossas paróquias e comunidades, sejam expressão sacramental, visível da igreja do Deus vivo, igreja rica de dons, carismas, capacidades doadas pelo Espírito Santo
para a edificação da casa de Deus no meio do mundo, no meio das casas dos homens. Que nossa igreja seja mais e mais como esta catedral que se eleva no meio da cidade, apontando para o alto. Que nossas comunidades sejam testemunhas de que Deus está no meio de nós. Deus habita esta cidade e nos acompanha todos os dias com sua bênção, dando-nos coragem e esperança nas tarefas de todos os dias. Amém.